Convidada. Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. É a exposição que desfaz os mitos construídos pelos colonos para justificar a ocupação e a exploração das terras e dos homens de África e identificar legados que hoje permanecem no imaginário português. Concebida e coordenada pela historiadora Isabel Castro Henriques, a exposição contribui para que seja lançado um novo olhar sobre a história. Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. É a exposição que, em contradição com as narrativas europeias que rebaixam a África, reconhece o devido poder das culturas africanas. A exposição, que vai ter uma versão itinerante, pode ser vista no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, até 2 de novembro. Isabel Castro Henriques começa por explicar como surgiu a exposição Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário. Esta exposição surgiu no ano de 2022, sobretudo depois de me ter dado conta que na programação para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, as comemorações oficiais que estavam a começar a ser elaboradas, ou não havia quase, ou havia muito pouco, sobre uma questão que a mim me parecia central para explicar precisamente os 50 anos do 25 de Abril, que era a questão colonial. Não podemos nunca esquecer que o 25 de Abril, ou seja, o fim da ditadura, está ligado ao fim do colonialismo, ao fim da guerra colonial, que, como todos sabemos, foi o braço armado do colonialismo e, portanto, parecia-me quase impossível que não se desenvolvesse um projeto, de certa maneira, ambicioso e importante à escala nacional para mostrar aos portugueses o que tinha sido, precisamente, o colonialismo português em África, a partir, sobretudo, dos finais do século XIX, que é quando ele se começa, efetivamente, a organizar e a estruturar. E tendo em conta esta verificação, digamos assim, de uma falha que de certa maneira existia na altura, na programação, decidi efetivamente elaborar uma grande exposição que permitisse ao público português, a um público vasto, não se trata de uma exposição de natureza académica, mostrar o que tinham sido os anos desde o princípio do século XX da história portuguesa, marcados precisamente pela colonização do continente africano, pela dominação dos povos africanos, pelo desenvolvimento de colónias que ficaram, como sabemos, até 1974, data precisamente do 25 de Abril. E procurei, efetivamente, pensar o que é que seria mais útil, do ponto de vista, inclusivamente, dos dias de hoje, quer dizer, 50 anos depois do 25 de Abril, e para a própria maneira de pensar da sociedade portuguesa. Como todos nós sabemos, nós, humanidades, vivemos envoltas em mitos. Digamos que a nossa vida é marcada por todo um conjunto de construções mitológicas as mais diferentes. E, naturalmente, que o colonialismo português também assentava numa série de mitos que foram construídos, sobretudo a partir dos finais do século XIX, essencialmente para justificar e legitimar a dominação portuguesa em África. Até o século XIX, como sabemos, o espaço africano é africano, com reinos, com impérios, com unidades políticas as mais variadas, que controlam o espaço, que definem as suas próprias fronteiras, que mantêm relações entre si e que mantêm também relações com o exterior, nomeadamente com os europeus e com os portugueses. Mas são espaços africanos. Os portugueses, como outras potências europeias, mantinham no litoral alguns postos, digamos assim, militares, algumas feitorias, algumas instalações comerciais que efetivamente estavam lá desde os finais do século XV e que serviram durante muitos séculos para fazer o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, que só foi, como sabemos, abolido no Império Português em 1869, portanto já na segunda metade do século XIX. Bom, dito isto, pareceu-me que era importante centrar, portanto, a exposição na desmontagem dos mitos. Desconstrução dos mitos. Identificação primeiro dos mitos, quais são eles e como é que nós os podemos desmontar, desconstruir. Isto porque alguns desses mitos permanecem no imaginário português. E daí o segundo título, digamos, desta exposição, que é Descolonizar o Imaginário. Portanto, desconstruir o colonialismo é, de certa maneira, desconstruir o colonialismo e desconstruir os seus mitos, a maneira como eles foram organizando e que dão uma versão errada do que foi o colonialismo, e depois descolonizar o imaginário, isto é, procurar pôr em evidência aquilo que resta desses mitos no nosso imaginário coletivo dos dias de hoje. Que mitos são esses que identificou e quais são os que perduram ainda nos dias de hoje? Os mitos são vários.
E a organização da exposição foi feita, sobretudo, centrada em 6 grandes mitos. Cada um corresponde a um tema da exposição, sendo que o 7º tema, porque são 7 da exposição, é sobre os legados, sobre aquilo que foi a descolonização, a independência e, sobretudo, os legados que permanecem na sociedade portuguesa. Ora bem, a metodologia seguida para a desmontagem destes mitos procura explicar os mitos, a leitura mitológica do colonialismo português através do conhecimento histórico. Daí que a exposição tenha uma primeira organização em 29 painéis, que correspondem precisamente aos 7, digamos assim, temas da exposição, dos quais 6 são mitos, e que procuram dar a conhecer, através de uma articulação entre texto curto e imagem, vários suportes, portanto, iconográficos, dar conta desse conhecimento. Este é o primeiro caminho, é o caminho do conhecimento histórico. Mas depois temos um outro caminho que a exposição assenta para procurar também desmontar os mitos. E esse é o caminho que procura apresentar em vitrines todo um conjunto escolhido, selecionado, de obras de arte africanas que pertencem ao Museu Nacional de Etnologia. Portanto, temos os painéis, por um lado, conhecimento histórico, e temos depois as vitrines que procuram pôr em evidência, mostrar, dizer aquilo que nos transmitem as obras de arte africanas. Como toda a arte africana, é uma arte que tem uma função sagrada, social, económica, política, extremamente dinâmica, extremamente forte. A arte africana não se faz exclusivamente por razões de ordem estética, mas ela tem uma intervenção em todos os domínios da sociedade. Significa que essa arte interventiva fala muito sobre a história dos africanos e, ao falar da história dos africanos, desmonta mitos, como, por exemplo, os pretos ou os negros são selvagens. Não sabem escrever, não sabem falar, não têm regiões, não têm Estado, não têm sistema político, não têm nada. Não têm história. Na realidade, a arte africana mostra precisamente uma capacidade criativa, tecnológica, de dizer a história, de mostrar a história, de explicar a articulação das sociedades africanas. E, portanto, esse foi o segundo caminho que foi escolhido. E a partir daí, os mitos. Ora, os mitos são vários. Começamos logo por um mito, que é o mito do estamos em África há 500 anos. E, portanto, quando chegamos ao século XIX, a África é nossa, temos direitos históricos sobre a África. É o grande mito da Conferência Portuguesa da Conferência de Berlim. Os direitos históricos portugueses que nos deviam dar direito a obter territórios imensos no continente africano. E surge um mapa cor-de-rosa, por exemplo. Queremos a ligação do Atlântico ao Índico. Tema que é desmontado precisamente destas duas maneiras. Os 4 painéis de desmontagem deste primeiro mito falam da África autónoma e independente até aos finais do século XIX, com os seus impérios, os seus reinos, os seus chefes, essa coisa toda a sua organização política em particular e económica. Depois falam das explorações, das expedições científicas, por uma razão simples, é que foram as primeiras formas que os europeus encontraram para percorrer o interior do continente africano e o dar a conhecer. E esse conhecimento, sim, foi importante do ponto de vista científico, mas foi também importante para que os Estados europeus pudessem conhecer o interior do continente africano e, melhor, o pudessem vir a partilhar e a dominar. Os caminhos do interior, as zonas ricas e as zonas pobres, as zonas que tinham interesse económico e as zonas que não tinham, tudo isso está nos relatórios das explorações. Depois há outro grande painel que fala precisamente da Conferência de Berlim, dos direitos históricos portugueses, de que falávamos há bocado, do mapa cor-de-rosa, do ultimato inglês. E todos estes factos demonstram que, afinal, não estávamos há 500 anos em África, porque foi preciso a seguir, e ao 4º painel do primeiro tema, ocupar colonialmente, através de campanhas de ocupação e de pacificação, o que significa que não estávamos lá, porque senão não era preciso ocupar nem pacificar, porque já lá estávamos, há 500 anos. E, portanto, tudo isso aparece neste conjunto de 4 painéis que formam o primeiro mito, ou seja, o primeiro tema. E depois temos outros. Temos a missão civilizadora e o progresso. A missão civilizadora como um dos pilares do colonialismo português, baseada precisamente no levar o progresso à África, porque eles são selvagens. Depois temos outro mito extremamente importante, que é nós e os outros, os selvagens e os civilizados, e todas as diferenças que definem o que é o selvagem, o indígena, o primitivo e depois os civilizados que somos nós, e portanto toda essa dicotomia que divide as humanidades em África. Depois temos a África portuguesa, é outro mito, coisa que não estão lá os nossos mortos. E nós também nos vemos nos sítios onde temos enterrados os nossos mortos. Depois temos outro mito que tem a ver com a grandeza de Portugal,
digamos assim, do ponto de vista territorial, um espaço imenso, juntando todas as nossas colónias, nós somos maiores que a Europa, um célebre mapa que foi veiculado no século XX, é o outro. Estou a dizer um bocadinho de cor, mas, portanto, são estes os mitos que ficaram até aos nossos dias. Muitos deles ficaram até aos nossos dias, e mesmo se nós hoje já não falamos em primitivos e civilizados, ou já não falamos em selvagens e civilizados, nós ainda temos algum preconceito em relação aos outros, a esses outros. E esse preconceito é um preconceito longo de muitos séculos, desde o século XV, é um preconceito racial, físico, é um preconceito social, porque eram escravos, cultural, porque eram inferiores, e é um preconceito também que deriva do científico, porque o século XIX hierarquizou as raças humanas, dizendo que havia uns maiores e outros menores. De tal maneira, toda essa história se prolonga até aos nossos dias. Das últimas referências é feita ao lusotropicalismo. Como é que o lusotropicalismo acaba por consolidar esses mitos que vinham de trás e acaba por afetar os nossos dias? Na fase final do colonialismo, nós temos aquilo que se chama geralmente o colonialismo tardio, a partir do momento dos anos 50, quando efetivamente sopram os ventos das independências africanas e asiáticas na Europa, depois da Conferência de Bandunga em particular, assistimos a uma descolonização e a uma independência, as duas coisas não são a mesma coisa, às independências africanas, asiáticas, a partir dos anos 50, grosso modo, digamos mais ou menos, embora a data de 1960 seja a data simbólica da maioria das independências, porque foram independências em catadupa, uma série delas. Bom, é um período, esses anos 50, em que o mundo dito civilizado, ocidental, está a mudar, em que cada vez mais as potências europeias procuram dar as independências e descolonizar, e, portanto, Portugal vai tomar uma posição de procurar manter-se em África. Portugal rejeita a descolonização e a independência das colónias porque se considera, efetivamente, uma potência colonial especial. Um dos outros grandes mitos que atravessa esta mitologia é a ideia do bom colonialismo português, que ainda continua até aos nossos dias também, e, portanto, nós fomos bons colonizadores. O nosso colonialismo foi diferente dos outros, que era apenas económico, e nós éramos humanistas. Nós tínhamos, efetivamente, uma capacidade especial e um dom especial para nos ligarmos às outras populações, nomeadamente às populações negras. E é nessa altura, anos 50, que a ideologia colonial se transforma. Já existia uma ideologia colonial desde o final do século XIX, bem estruturada e atuante, não é? Que assentava nestes mitos de que acabei de falar. Mas era necessário alguma coisa de novo na ideologia colonial. E é aí que o Salazar apela ao Gilberto Freire. O Gilberto Freire é um sociólogo brasileiro que todos nós conhecemos, que desenvolve nos anos 30, 40 do século XX a tese do lusotropicalismo para explicar não a África, mas a sociedade brasileira. E foi, aliás, praticamente um inimigo do Salazar até aos anos 50, quando o Salazar lhe faz, efetivamente, uma política de sedução e procura, nas teorias do Gilberto Freire, aplicá-las ao continente africano. Isto é, os portugueses são especiais, têm boa relação com os outros, os portugueses não são racistas, aceitam os outros, não têm preconceitos, não têm discriminação, etc. Portanto, são sociedades harmoniosas, aquelas que os portugueses constroem com os outros. Todas estas linhas, digamos assim, que marcam o lusotropicalismo são importantes para criar uma ideologia lusotropicalista capaz de mostrar como Portugal foi diferente na sua relação com os povos da África e, portanto, o lusotropicalismo vai ser o suporte fundamental do colonialismo português tardio e vai ficar até aos dias de hoje. Eu diria que ele se vem transformando, adquire novas nuances, novas facetas, novas cores, mas a verdade é que continuamos a ver ainda hoje um pensamento lusotropical, lusotropicalista, da diferença dos portugueses em relação aos outros. Nós somos bons, os outros são maus, etc. E, portanto, o lusotropicalismo é efetivamente um mito, é uma ideologia. Acha que há atualmente na sociedade portuguesa o reconhecimento de até que ponto é que esse lusotropicalismo pode ser nefasto? Tendo em conta as reações que têm vindo a lume sobre esta exposição sobre o colonialismo. A verdade é que a maioria das reações tem sido positiva, no sentido que era preciso falar sobre o colonialismo, da história, e a história é feita de coisas boas e de coisas más, e é preciso falar das boas e das más. É preciso, efetivamente, dar a conhecer também todos
aquilo que foram temas tabus escondidos da nossa história, devem contribuir para que nós pensemos aquilo que efetivamente nós fomos e não voltemos a repetir certas questões que foram duras e violentas na nossa história. Dito isto, há, portanto, uma leitura desta exposição que é uma leitura positiva. No sentido, é importante que a história seja conhecida. Mas há também reações diferentes. Há reações, em particular, de africanos negros, que veem esta exposição com dor, de uma forma um bocadinho traumática, porque, já me têm dito, não tínhamos consciência de que as coisas eram tão más. O que significa que veem esta exposição como algo que mostra precisamente a dureza do que foi o colonialismo. E, portanto, há essa consciência também. E depois há a consciência de outras pessoas, que já me têm chegado também aos ouvidos, enfim, tenho lido, dizendo que a exposição é uma vergonha para a história de Portugal, que a exposição devia ser retirada do museu, que a exposição só diz mentiras, porque nós, portugueses, fomos sempre muito bons com os negros, sempre os tratámos muito bem e deixámos em África muita civilização. Portanto, é evidente que o lusotropicalismo atua, ele mantém-se. Agora, não lhe sei dizer se é de uma franja muito grande da sociedade portuguesa. Penso que não, talvez que não. Eu sou uma otimista, eu luto há mais de 50 anos para mudar a mente das pessoas através daquilo que faço e, portanto, se mantém alguma coisa, sim, mantém-se. E nós ouvimos, até às vezes em discursos políticos, nós, o nosso passado, as nossas boas relações, portanto, há alguma dificuldade que tem a ver com a maneira como a historiografia portuguesa se foi construindo e reconstruindo a partir do final do século XIX e ao longo de todo o período da dominação colonial, que foi até 1974, não esqueçamos isso, portanto é muito recente, tem 50 anos, tudo bem, mas são 50 anos em que os primeiros 25 anos da liberdade, eu diria que não foram para pensar a história, foram mais para resolver outros problemas que a sociedade portuguesa tinha e que eram problemas muito grandes, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, etc. Portanto, foi toda uma adaptação a uma nova vida. E depois, sim, começam efetivamente a ver cada vez mais gente que pensa, mais africanos, mais negros em Portugal, aos afrodescendentes que apareceram com uma voz importante, vinda não só internamente de Portugal, mas vinda também dos movimentos exteriores, na América, no Brasil, etc., que se vão fazendo daquilo que são os afrodescendentes, que reivindicam, digamos assim, um lugar também nas sociedades em que vivem. Tudo isso é um movimento internacional e um movimento nacional que também tem vindo a mudar a maneira de ver as coisas. Os movimentos revolucionários ou independentistas também têm lugar nesta exposição? Claro que sim. Temos a guerra colonial, com imagens e com texto. Temos também a descolonização, as independências africanas. Temos as figuras africanas, os líderes africanos, tudo com fotografias, com imagens. Os líderes africanos que, de certa maneira, dirigiram o processo da independência. Temos a guerra, temos a descolonização, temos a independência. E depois temos até a lusofonia, até aos dias de hoje, e as maneiras como a lusofonia pode ser vista. Sobretudo uma lusofonia que deve ser vista, e é esta a ideia central do painel, como uma língua que pertence àqueles que a falam. E é de todos aqueles que escrevem em português e é a língua de todos aqueles que a falam. E, portanto, é preciso ver a língua não como algo que seria, digamos, uma continuidade da capacidade portuguesa de levar aos mundos a língua portuguesa, mas de uma língua que é hoje uma língua de todos aqueles que a falam. Pronto, mas, portanto, sim, toda essa parte final que tem a ver com a independência, com a descolonização e com a independência está lá, em vários painéis, salvo erro são 3 ou 4 painéis, como está também uma outra questão muito recente dessa altura da descolonização, que é uma questão portuguesa, que é uma questão muito dura, foi uma questão muito traumática, que é a questão dos chamados retornados, também lá está, porque é fundamental que esses homens e essas mulheres que vieram tivessem também uma palavra a dizer, digamos assim, nesta exposição, e, portanto, há que ter na linha de conta que a exposição termina hoje. Nós vamos até aos dias de hoje, com os legados, e nos legados nós temos, por exemplo, imagens de fotografias, portanto, de manifestações de negros, de bairros de negros de hoje em dia, de africanos, onde eles vivem, muitas vezes em condições que não são propriamente as melhores. Mas isso tudo está lá. Ouvimos a historiadora Isabel Castro Henriques, responsável pela concepção e coordenação da exposição Desconstruir o colonialismo, descolonizar o imaginário, patente no Museu Nacional de Etnologia. De Lisboa,
Luís Guita, para RFI.